Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me. Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou Kátia de Gaia, este é o programa Fator Paranormal. Estou aqui para contar a minha trajetória espiritual, paranormal, metafísica, sobre o meu trabalho, como as coisas acontecem na minha vida. E nos últimos capítulos eu venho falando, revelar a você, na verdade, a minha visão sobre a minha participação no reality Os Paranormais no SBT, que está completando 2 anos de Os Paranormais, porque nesta época eu estava dentro do reality em provas muito interessantes e que eu passo a contar para você dentro da minha visão agora, nessa semana, este capítulo. Eu vou passar para vocês uma das... Minutinho que como eu estou ao vivo, vamos lá. Eu vou contar para vocês uma das provas que marcou inicialmente e que mexeu muito com a cabeça das pessoas e tudo mais, que foi a primeira prova valendo pontos para pontuar mesmo, que foi a prova das 2 irmãs gêmeas. Então, assim, o programa, quando foi dividido em 4 pessoas, o meu primeiro grupo foi Sandra Suzy, Lucia Comar, Edu Scarfon e eu. Acontecia assim, você tem 3 provas para executar. A primeira prova ela é gravada no domingo e ela era gravada no palco com o Celso Portiolli lá no SBT. As outras 2 provas, elas eram gravadas no meio da semana, que primeiro nós gravávamos a prova do crime e depois nós gravávamos uma prova assertiva num determinado local também. Então era assim que ocorriam todas as nossas provas, todos os nossos testes. Esta, então, era uma prova de palco com Celso Portiolli. Então, estava lá arrumada, é feito um sorteio lá pela produção e eles vêm e comunicam para a gente qual é a ordem. E nós ficamos juntos antes da prova e à medida que a prova vai acontecendo, aquele que participou vai para uma outra sala. E nós somos proibidos depois de falar sobre esta prova, até o momento que se revela a prova totalmente, tá? E nós só ficávamos sabendo de fato assistindo com vocês ao vivo quando eram as eliminações. Então esta prova das gêmeas foi interessante porque eu comecei a olhar meu tarô, o tarô não me comunicou nada, eu estava com uma frequência muito neutra, eu falei, bem, seja o que Deus quiser. Aí eu cheguei no palco, aí o Celso apresentou a prova, né, dizendo que existia uma moça e tinham mais 5 ou 6 pessoas, eu não lembro agora se eram 5 ou 6, ali, e que havia um bicho de pelúcia que pertencia a uma delas. Então nós tínhamos que acertar a pessoa que era dona do bicho e também qual era o grau de parentesco destas pessoas, qual era a intimidade, o que elas tinham em comum. E aí eu me lembro que inicialmente eu fui, cumprimentei as moças. Primeiro eu cumprimentei a que estava segurando o bichinho de pelúcia, que era a principal. Peguei a frequência da mão dela, tudo mais, porque havia uma conexão entre ela e uma outra pessoa ali. Aí eu fui cumprimentando uma a uma, segurando o bichinho de pelúcia. Eu vou comentar uma coisa que foi até engraçado, mas vou deixar, acho que na hora eu falo. Foi assim, eu comecei a passar de uma em uma, mas para mim a resposta veio muito rápido de quem era a dona do bichinho. Por uma questão de olhar e o corpo fala.
Então, a partir do momento que eu tenho um trabalho, que eu trabalho com pessoas, com problemas e tenho que emanar soluções, eu me preocupo muito em estudar como estas pessoas se apresentam. Porque o nosso corpo fala, nossa postura, tudo mais. Então, ali, eu não estava acolhendo somente o oráculo, que eu nem tinha chegado, eu não cheguei nele ainda. Então, eu estava olhando posturas, simetria de rosto, estava olhando olhar, tudo que eu podia ali acolher daquelas moças, eu peguei, porque eu tinha 10 minutos. Então, peguei o bichinho de pelúcia, abracei bastante, né? Fui até onde estava meu oráculo montado, coloquei o bichinho novamente e abri. E as cartas deram que elas eram muito diferentes. Muito diferentes. As duas pessoas, apesar de tão idênticas, tão parecidas, de haver tanta ligação, elas tinham um temperamento diferente. Uma pensava de uma forma mais tranquila, a outra era muito mais ansiosa, mais elétrica. Eu vi o grau de parentesco irmãs, para mim, com toda certeza. A questão de gêmeas, essa identificação, ela era muito forte ali, poderia ser porque eram gêmeas nascidas de placentas diferentes. Mas assim, estava bem diferente a sinergia para que eu dissesse que eram gêmeas. Mas irmãs eu não tinha dúvida, tanto que eu falei, né? Falei que elas eram irmãs. E que tinha muita diferença mesmo na personalidade. E se vocês se lembram, que eu me lembro muito bem, eu recolhi meu tarô e pedi para que cada uma pegasse uma carta. E olha só a pegadinha do tarô, né? Ela me deu a carta do sol para uma moça que aparentemente tinha algo singular com aquela moça que estava ali no palco. Mas eu não me enganei nas aparências. Porque a carta que me demonstrou tudo aquilo que eu senti, desde o primeiro momento que eu senti, olha só, eu sentei e eu estava de frente para elas e de frente com a pessoa que eu tinha certeza que era. Então, eu não tive medo de dizer que aquela carta, mesmo não sendo a carta do sim, a carta do sol, e sim a carta do rato, que tem arquétipos de que não gostava de perder nada, era uma pessoa que tinha uma energia forte, que era alguém que brigava pelas coisas, que tinha posse, que tinha apego, que era a carta do rato, foi nela que eu realmente apostei. E acertei, né? Eu fui a única pessoa que acertou nesta prova quem era e qual era o grau entre elas. Então, eu me senti muito feliz, muito realizada. A primeira prova eu pontuei, foram 20 pontos, e eu fiquei profundamente feliz, independente de qualquer coisa, gente. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem, em nenhum momento eu fui lá para ganhar um prêmio. O prêmio em si já era eu estar no programa e mostrar o meu trabalho. Então, aquele momento, saber que meu dom, saber que minhas cartas me ajudaram de uma forma tão precisa, me bastou. Então, ponto para mim, pontuei 20 pontos nesta prova. Foi muito legal, né? Tá aqui meu depoimento. Para você que quer assistir os outros programas Fator Paranormal, Programa Enigmas, lá no canal YouTube, www.youtube, né, /CronTV. E para você que quer assistir os paranormais, as minhas participações, está no meu site, www.soldegaia.com.br. Lá você vai assistir esta prova e muito mais. Ela foi ao ar dia 19 de outubro. Foi muito legal, por sinal. E nos capítulos posteriores eu vou contar das outras duas provas. Combinado? Até mais. Gratidão. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme.
He was once a true lion going to Scarborough Fair. Tell him to